boa tarde. Hoje nós estamos no nosso 7º episódio do PDV Podcast, o nosso papo de vendas com estratégias. Mais uma vez com a presença do nosso CEO. Muito boa tarde, William. Boa tarde, Naira. Mais uma vez aí, prazer em estar recebendo esse convite para a gente passar mais conteúdo para a galera aí empresarial do nosso Nortão Mato-Grossense. Informação nunca é demais, né? Hoje eu acho que o tema vai ser muito interessante, assim como todos os outros, que é funil de vendas que converte. Esse nome a pessoa vai entender nada, né? O que seria isso, o funil de vendas? É você entender que o cliente, você precisa saber qual que é o problema dele e converter isso em você vender uma solução. Exatamente. Você falou aí, Naira, uma palavra que é muito falada no mundo digital, só que assim, nas vendas presenciais ela ainda é esquecida, só que ela faz todo sentido em qualquer ambiente de venda. Que você falou funil de venda. Qual que é o papel de um funil? A gente colocar bastante material e lá embaixo sair uma quantidade exata do que a gente precisa. Te dou um exemplo. Se você joga em um funil bastante pedras de tamanhos maiores e menores, dependendo da vazão dele, vai sair as pedras somente que você selecionou. Isso daí funciona no mundo das vendas e é o que a gente vai falar. O que é um funil de vendas e como que a gente faz para converter com maestria essas vendas. Então a gente está aqui para responder essas informações. É uma jornada, né? Porque assim, como você disse, é você colocar no funil, lá em cima, toda aquela informação e você extrai o melhor dela. O que é essa jornada? Entender que o cliente ele vai chegar, às vezes ele nem sabe o que ele está precisando, mas somente daquela conversa certa, né, de levar para o lado certo, você vai conseguir entender qual que é o problema para você aí já oferecer o produto, porque a pessoa já conheceu o seu produto, ela está com uma carência, mas ela nem sabe. Por exemplo, eu estou precisando de um sistema, mas ela nem sabia que ela não tem controle de estoque, ela nem sabia. Porque tem algumas questões, né, que a pessoa às vezes deixa muito de lado, e aí é nesse momento que o funil ele entra. Exatamente. O funil de vendas, ele serve para quê? Pensa que a gente está numa cidade da região aqui com 30 mil habitantes. Eu revendo um produto ou um serviço e eu vou querer vender para essas pessoas dessa região. Só que se você pensar assim de uma maneira mais abstrata, não é as 30 mil pessoas que têm interesse no meu produto. Mas quando eu pego 30 mil pessoas, eu levanto uma campanha de vendas, usando a estratégia correta e etc. E eu chego nessas 30 mil pessoas, eu tenho que filtrar quem realmente faz sentido ou não, para eu começar a trabalhar o meu script de vendas. O funil de vendas está aí. Eu levanto o público, eu entendo qual que é o público, eu entendo qual que é os interesses, eu valido se os interesses deles estão de acordo com o que eu tenho a ofertar, ok? Eu valido se aquele cliente está num momento típico de realizar a compra, eu valido se ele tem estrutura financeira para realizar uma compra, a partir daí eu começo a executar o meu script. Olha o que eu fiz, eu tinha bastante pessoas, eu vou até um certo ponto para eu começar a executar o script de vendas. O que eu ganhei com isso? Operacionalidade. A minha equipe de vendas, ela vai usar estratégia para vender para todos aqueles clientes que eu falo, olha, esse cliente tem uma grande chance de fechar com a gente porque ele atendeu todos aqueles requisitos que estavam no nosso funil de vendas. Isso é algo que todo vendedor tinha que entender para ele ser um vendedor de sucesso. Mas é nesse momento que entra o planejamento, né? Porque daí você vai ter ali na base, né, lá em cima no topo, 1.000 clientes, vamos colocar. Mas aí você não vai fechar com esses 1.000 clientes, porque às vezes você vai perder muito tempo tentando fechar com a pessoa que ela tá indecisa, ela não sabe o que ela quer, e no final das contas você tá realmente oferecendo uma solução para o problema, mas ela não tá disposta a te ouvir e nem sequer a entender qual que é essa solução e como que vai funcionar. Porque tem muito disso, né? Essa primeira trava que a pessoa não quer ouvir, ela não quer saber, ela tem um problema, mas às vezes ela nem quer assumir que tem esse problema. Exatamente. E lógico, a gente tem estratégias aqui validadas que nós usamos para chegar nessas pessoas e quebrar essas objeções. Igual você falou, a pessoa está indecisa, a pessoa ainda não percebeu que ela tem essa necessidade, a pessoa não mostrou interesse. Então, o que a gente faz?
A gente levanta ferramentas através de conteúdos, através de criativos, através de marketing, de campanha, para quebrar essas objeções dessas pessoas. Quando eu faço isso, eu vou movendo as pessoas que têm interesse dentro desse funil até ela chegar em um local onde mostra, olha, essa pessoa que está aqui, ela já não tem mais dúvida, ela mostrou interesse, ela declarou que tem condições para pagar, ela declarou uma dor que ela tem, ela declarou uma necessidade que ela tem para que tudo isso que ela me expôs, eu jogue para o meu time de vendas, ele acrescente essas informações no CRM e ele saiba exatamente com quem ele está falando, qual a dor daquela pessoa e o que ele tem que trabalhar para que aquela venda aconteça. Então, de uma maneira mais fora da caixa, você vende mais usando a lógica e não a emoção. Porque o funil de vendas, ele colocou toda uma lógica ali para separar as pessoas, através de ferramentas, é claro, e quando chegou para venda, até vendedor inexperiente consegue vender. Porque tá muito fácil. Os clientes que estão ali realmente levantaram a mão e falaram, olha, eu quero comprar, eu tenho interesse e minha dor é essa. Aí pronto, aí a esteira de vendas começa a rodar consequentemente. Mas o funil, ele é exatamente isso. É a jornada de você entender o que o cliente ele precisa, oferecer uma solução, porque ele conheceu o seu produto, mas talvez ele nem sabia qual que era a dor dele. E aí, neste momento, às vezes ele não estava interessado em fechar, ele só queria saber o produto. Mas você expôs de uma forma tão certeira que você vai converter isso em uma venda. Né? É tipo esse processo desde o início da conversa até você entender, porque não é somente chegar e querer vender, né? Tem todo um processo, porque assim, se fosse assim, qualquer pessoa vendia, né? Exatamente. O que muitos empresários hoje no mundo físico pecam é que eles acham que o vendedor é aquele cara que ele tem que sentar na mesa, ele tem que esperar o cliente entrar na loja, o cliente falar o que ele quer, o vendedor acessar o sistema, validar se tem aquele produto, passar o preço, as condições de pagamento e a venda está fechada. Isso não é vendedor, isso é tirador de pedido. Ou seja, ele está tirando um pedido para o cliente que já sabe o que quer, como que vai pagar e aonde eles estavam. Agora, quando a gente entra com estratégias de venda, que a gente aplica um funil de vendas, funciona o seguinte, eu vou dar um exemplo bem prático. Nós da Soft Java Sistemas, nós levantamos uma campanha para 100 mil empresários. Só que no nosso funil de vendas, cai lá na primeira etapa 100 mil empresários nacionalmente. O que a gente faz? Quais são os empresários do segmento varejista? Caiu na segunda parte, ou seja, lá em cima ficou indústria, clínicas médicas, prestadores de serviço, farmácias. Opa, então o que você fez? Eu tinha 100 mil empresários e, exemplo, 30% não fazia sentido para mim. Então eu tirei aqueles 30%, coloquei aqui varejista. Quando eu entrei no varejista, eu faço mais um filtro, que é o que o funil faz. Desses varejistas, quais deles têm um faturamento em torno de 100 mil até 10 milhões mês? Opa, então eu fiz um outro filtro. Por quê? Quando eu faço isso, eu tiro atacadista, distribuidores, que os faturamentos são maiores, e começo a trabalhar. Beleza, entrei aqui. Qual desses empresários agora estão nos seguintes segmentos? Hipoteticamente, mercados, panificadoras, conveniências. Então aqui eu tirei pet shop, daqui eu tirei clínicas, daqui eu tirei N tipos de segmento. Quando eu faço isso, eu chego num resultado mais quente, que a gente chama, são leads quentes. Aqueles caras que levantou a mão que tinha interesse, que tem o faturamento adequado com o que eu preciso, que tem condições de pagar e que estão nos segmentos certos. Beleza, agora vamos pro próximo. Me fala qual que é a sua dor. A gente faz ali estratégia que quando chega no final do funil, o nosso lead, o nosso cliente, que é o empresário que estava lá naqueles 100 mil, já falou até qual que é a dor dele. A minha dor é que sempre que eu vou emitir um documento fiscal eu não consigo, eu tô pagando imposto mais do que eu devo, eu tô tendo muita dificuldade com suporte. Então a gente coletou todas essas informações.
Foi trabalhando. Isso, temos ali uma lista. Olha, a gente tem aqui de 100 mil empresários, agora a gente tem 500 empresários só, daqueles 100 mil, hipoteticamente, ou seja, 0,5%, né, que tá ali. Desses 0,5%, a gente tem 500. Só que desses 500, é muito fácil a gente conseguir fazer ali pelo menos umas 50 vendas para aqueles 500, ou seja, converter 10%. Só que quando eu chego ali, o meu vendedor que está aqui agora, ele já tem informação que a Naira, ela é uma empresária dona de conveniência que está tendo muita dificuldade com o suporte técnico. O que o meu vendedor vai falar para a Naira? Naira, nossa equipe de suporte técnico tá de tal hora. A gente tem ferramentas assim, a gente tem isso e aquilo. Ele vai focar no que tu precisa, que é onde tu tem a dor. Consequentemente, a venda tá praticamente feita. Então, poxa, como é que o meu vendedor conseguiu ser transformado de um tirador de pedido para um vendedor máquinas de venda? O processo foi antes. Eu estava aqui, ó, filtrando, trabalhando, estratégias para me entregar para ele o máximo de informação. Agora ali é a obrigação dele vender. Aí sim, é essa a função do funil de vendas, tá? É a gente conseguir mastigar ao máximo o processo da venda para que ela aconteça. E essas considerações são muito importantes, porque daí na primeira parte você vai ter inúmeros clientes, você vai entender qual que é o cliente perfil, ali no meio já vai ter as considerações. Olha, ele está com essa dor. Quais são as soluções que a gente vai entrar agora para poder suprir? Porque daí a gente consegue mostrar o diferencial, o porquê que a pessoa vai escolher. Tanto é que o posicionamento ele é muito importante, porque como que a pessoa vai escolher o meu produto, sendo que eu não me posiciono? Eu não falo por que ele tem que escolher. Olha, você está com essa dor? A gente supre. Qual que é o seu problema? Suporte. Nós temos suporte de tal hora, o que você precisar com relação, tudo certo. Porque desse jeito, ele vai ter certeza que no final ele fala, putz, tô tranquilo, posso fechar a venda, entendeu? Exatamente. E quando o empresário ele entende que o funil de vendas, ele vai ser um dos frameworks mais importantes para que o seu faturamento no final do mês seja alto, ele começa a entender que o funil de vendas ele vai abrindo raízes para dores que ele vai sanar dos clientes. Mas como é que ele vai sanar essas dores? Pensa comigo. Se tu tem um cliente ali naquele funil que a dor dele é suporte, como é que tu vai fazer com que esse cliente confirme o interesse e seja uma venda praticamente feita se você não fornecer para ele informações de equipe de suporte, a tecnologia que tu usa, casos de sucesso, ou seja, clientes que também tinham as mesmas dores e fizeram um depoimento. Então você fala, olha aqui, olha, tem esse cliente, você conhece? Pois é, ele também passava pela mesma dificuldade que você, hoje ele é um cliente nosso, olha o que ele fala, olha como é que ele nos indica. Poxa, o cara agora já tem alguém de fora do ambiente corporativo afirmando que a gente cumpre com o que promete. Poxa, acabou. Isso daí é um exemplo. Ah, mas eu tô com um cliente que a dúvida dele era sobre problemas na emissão de nota fiscal. Não, olha aqui um caso de sucesso, uma contabilidade parceira de algum cliente nosso falando, não, todos os clientes que nós temos que usam o software da Soft Java Sistemas é perfeito com isso, tributação tudo corretinha, não pagam nada além, o regime é feito de acordo com o que a gente enquadra ele. Então a gente começou a entender que o framework chamado funil de vendas, ele vem para que a empresa se reestruture. Ela se reestruture e se conscientize que venda é script. Então, quando eu falo por diversas vezes que venda é script, eu quero deixar claro que não me interessa o vendedor tagarela. Se ele cumprir o script, ele vai vender, porque o meu funil de vendas está aqui trabalhando. É isso que me interessa. É muito importante, né? Entender qual que é a dor, oferecer e ainda ter credibilidade, porque você cria uma conexão. Porque como que eu vou confiar no seu produto, sendo que eu não conheço ninguém, e você já coloca ali, nossa, então eu conheço esse lugar, realmente trabalha muito bem, eles têm um atendimento excelente, nunca tiveram problema com a questão, né, de entrada e saída, estoque, tudo tá organizadinho, caramba, as prateleiras com impressão de etiqueta, tudo certinho, e ele vai falar, putz, verdade, esse cara eu vejo, eu sempre compro lá. Então você cria uma credibilidade, uma conexão, e aí certeiro que vai fechar a venda também, né? Exatamente, isso que você falou e é notório. A gente não tá aqui para vender o nosso peixe, mas é o posicionamento que você disse, é como eu ofertar um software de gestão de informática na minha empresa
Se eu tiver ali uma loja de informática de automação, ser etiquetado à mão, eu fazer orçamento nos bloquinhos. Então, isso daí é um posicionamento que você entende que a pessoa ela não sabe nem o que está falando. Voltando ao nosso caso de funil de vendas, olha que interessante. William, por que fixar tanto o olhar em funil de vendas? O que eu mais vejo é empresário gastando com publicidade, gastando com marketing, para mostrar o seu produto para o público errado. Isso é um tiro no pé. Como assim? Eu tenho lojas de materiais de construção. Ok. Qual o sentido de eu pegar os anúncios de materiais de construção e publicar ele para estudantes da faixa etária de 18 anos até 25 anos que são solteiros? Gente, Não. esses caras não estão preocupados em construir. Pelo contrário, eles estão morando no apartamento, numa república, numa kitnet, focada em estudar. Os seus pais estão amparando ele na grande maioria. Ah, mas tem um ou outro? Tem, mas não é o interesse. Ou seja, então eu já entendi que se eu publicar ou divulgar o meu produto para esses clientes, eu só estou queimando dinheiro. O funil de vendas, ele faz isso. Ele te mostra quem que é o cliente que tu tem que vender. Se eu tenho material de construção, qual que é um público bacana? Ah, é um público recém-casado, que ainda não tem o seu imóvel próprio, que mora de aluguel, que residem na cidade, olha aí, que residem na cidade da empresa de materiais de construção. Porque qual o sentido de eu publicar materiais de construção a 300 km de onde eu tô? E a logística? Como que eu vou fazer para entregar? Como que eu vou fazer para dar um suporte? Então, o nosso funil de vendas, ele vem para literalmente tirar esses clientes que não faz sentido e te mostrar, olha, é esse pessoal aqui. Quando eu sei quem que é o pessoal, eu sei até como, onde e com o que eu vou usar para falar com eles. Aí pronto, aí a estratégia é isso. Isso que a gente está falando aqui, Naira, é conceito de marketing primordial, lá do tempo dos Incas, na parte de marketing. O que demora é o empresário se conscientizar. Ele acha que isso só se aplica no mundo digital, pelo contrário, tá bom? O mundo físico tá bem aí, e tem muita gente queimando dinheiro porque ainda não entendeu. E aí precisa de uma consultoria, precisa baixar a cabeça e entender que ele precisa conversar com pessoas que entendem, precisa ser acompanhado, eles precisam ter um mentor sobre isso para eles conseguirem andar sozinho. Eu costumo dizer que você, quando começou a andar, você não estava sozinho dentro de casa. Você estava acompanhada pela sua mãe, sua avó, seu pai, seus irmãos, tinha um monte de gente te orientando. Você era mentorada para aprender a dar os primeiros passos. Por que que no mundo empresarial não precisa de alguém para te auxiliar você dar os primeiros passos e entender estratégia de vendas? Entender o que que é funil de vendas, o que que é um script de vendas. Depois que você aprender, você pode caminhar sozinha, mas tem que seguir essas regras. Essa questão de marketing me pegou muito, porque eu vejo muito. Porque assim, existem ferramentas, por exemplo, vou colocar a ferramenta que mais utilizamos hoje em dia, que é o Instagram. Você pode criar ali, turbinar um post, tu paga, sei lá, uns R$100, vai ficar uns 5 dias. E aí a pessoa não consegue entender que não vai adiantar você colocar lá, eu tenho uma loja de roupa feminina, vou colocar um anúncio. O anúncio, ele precisa atingir o público feminino e tá aparecendo em celular de pessoas masculinas. A pessoa pode até comprar um presente pra mãe, pra irmã, pra namorada, mas são datas específicas. Em determinados momentos não vai fazer sentido. E aí que entra, ao invés de estar utilizando isso, né? Falando, não, tô fazendo marketing, tô fazendo... Não, você tá gastando dinheiro à toa. Por quê? Porque precisa ser convertido em venda. Você não vai vender para um homem uma roupa feminina, muito dificilmente. É você entender que esse processo precisa ser feito de uma forma certa. Qual que é o meu público-alvo? Mulheres. De que faixa etária? Eu trabalho com roupas de meninas de 18 a 30 anos. Colocar esse público. E não é um bicho de 7 cabeças. O Instagram, ele entrega tudo, né, maceradinho assim. É só você clicar bonitinho. E é essa estratégia que faz toda a diferença no final do mês, né? Exatamente. Eu vou deixar claro para você aqui que a gente usa a ferramenta de acordo com a necessidade que a gente tem. Eu não dispenso nenhum tipo de publicidade e nenhuma ferramenta. Só que eu sou um amante da tecnologia. Então, quando alguém vem e fala comigo, olha, eu preciso anunciar uma roupa feminina, hipoteticamente, igual você falou, Sim.
para os meus clientes, na minha cabeça eu penso, não é qual é a ferramenta que eu vou usar para anunciar, e sim qual as que eu não devo anunciar. Vou te dar um exemplo. Você me deu detalhes. Olha, são roupas íntimas femininas. Como é que eu vou colocar isso na rádio? Como é que eu vou separar em uma rádio quem que é o público feminino, quem que é o público masculino? Como é que eu vou separar a faixa etária de idade? Como é que eu vou separar como que ele está em união estável, solteiro, casado, em relacionamento? Então eu não consigo, nem em rádio, nem em televisão, nem em carro de som. Agora, quando eu venho para uma plataforma que me dá o público que eu falo, olha, eu quero anunciar só para mulheres entre 18 anos e 35 anos, hipoteticamente, que estejam em um relacionamento. Opa, então ela quer o quê? Ela quer presentear roupas íntimas de uma maneira mais diferente? Beleza. Ah, não, então eu quero roupas íntimas para todos os tipos de mulher. Então, beleza, não precisa estar em um relacionamento, mas que sejam mulheres nessa faixa etária de idade. Ele consegue filtrar até a religião, tirar religiões, porque tem religiões que Sim. permite, que não permite, e isso ele faz o quê? Ele entregou o conteúdo dele exatamente para as pessoas que podem ter uma grande chance de fechar. Além de que eu posso ir lá e falar as pessoas que buscaram por essas informações nos últimos 30 dias. Ou seja, a pessoa que deu uma gulgada ali e pesquisou roupas íntimas nos últimos 30 dias. O tiro que eu dei foi certeiro. Então, a pessoa com um pouco de noção e estratégia de venda, ele tirou um monte de ferramentas que chegam àqueles sabichões, olha, anuncie aqui, faça isso, faça aquilo, que é certeza que nem eles mesmos sabem o que estão fazendo, e ele foi para uma estratégia. Ele começou a entender que venda é estratégia, que marketing é estratégia, e que marketing não é só eu aparecer para as pessoas de uma maneira que elas vejam como eu soluciono a dor dela para aquilo que ela precisa. É muito simples, mas claro, a gente tem que estudar para entender como que isso acontece. Não, mas esse é o objetivo do funil de vendas. É você colocar lá no topo o que eu quero, qual que é o meu problema, qual a solução e quem eu vou atingir. É esse processo. A gente fala que é de forma simples, mas tem pessoas que não entendem que você fazendo isso, você diminui seu tempo, você diminui gastos, porque tem aquela falsa sensação que quanto mais visto, melhor. Mas será que você ser visto por 100 pessoas, dessas 100 pessoas, hipoteticamente falando da loja ainda de roupas, essas 100 pessoas, 90 são homens, 10 são mulheres. Seu faturamento vai continuar baixo. Porque não importou, você foi visto por 100 pessoas, mas dessas 100, quem vai comprar? 5 pessoas? O cálculo é simples, 2% do teu público-alvo. Olha aí, do seu público-alvo tem uma chance de converter. De 100 pessoas, 90 é homem, não é público-alvo. 90% dele já não é público-alvo, sobrou 10%. 10% é feminino, o público-alvo é 10%. Beleza. 10% ali são 10 pessoas. Quanto que é 2% de 10 pessoas? Não dá nem meia pessoa. É 0,02 pessoa. Ou seja, ninguém vai comprar dele com essa estratégia, porque ele anunciou da maneira errada para a pessoa errada e usando utilizou a tecnologia errada. E sabe o que é pior? Às vezes ele pagou pessoas fazerem isso para ele. Só que volta no que eu falo muito, que vai dar até um corte isso daqui. Eu não aceito estratégia de venda para minha empresa de quem não tem empresa. Não adianta alguém querer me ensinar como é que eu vou vender, o que eu tenho que fazer, quais as estratégias eu tenho que fazer, se ele não tem empresa. Se ele não tem empresa, ele não sabe das dores. Se ele não toca uma empresa, ele não sabe das responsabilidades nem o que fazer nos momentos difíceis. Então, quando eu entro para o mundo de marketing, eu tenho que me espelhar em quem tem sucesso empresarial e entender o que aquele cara fez. Porque o que mais tem na rua é vendedores que não entendem nada de vendas, que é uma empresa que também não entende nada de vendas, contratou uma pessoa aleatória na rua e ela está querendo te vender falácias. Ou seja,
coisas que não acontecem. Aí ele chega e fala, nossa, eu sei fazer isso, eu sei como que você tem que ir, te entrega algo que não te dá resultado nenhum e faz te levar mais pro buraco, porque ele fez você entrar em um prejuízo. Então, posicionamento é isso, é eu falar, beleza, tu sabe fazer, me prova, qual que é a tua empresa? Eu nunca vi vocês, como é que vocês é um cara bom de marketing? Eu não conheço vocês, por que que você tá dizendo que você é conhecido se nem vocês conseguem ser conhecido? E isso é colocar o pingo nos i, é você olhar no olho de quem tá te vendendo uma coisa e questionar, deixa ver como que ele quebra essa objeção. É difícil, por quê? Porque ele não tem posicionamento. E aí o marketing, com o funil de vendas, ele tira os homens dos meninos. Aqui só entra quem sabe. Aqui só faz quem sabe. É essa a regra. Essa diferença também, porque assim, eu ouvi que fulano, mas fulano vai estar querendo te dar sermão, sendo que a pessoa não tem, ela não construiu nada, ela está insatisfeita com algo que talvez você não está dando certo agora, mas é um aprendizado, entendeu? Porque ninguém acerta de primeira. A gente vai aprendendo. Eu digo porque, assim, eu mesmo mexo com marketing, né? Claro que eu adoro essa questão, só que bem no início eu não entendi o mercado. Eu não entendi posicionamento. Eu não entendia que a qualidade, ela é tão importante quanto você fazer algo bem feito. Não adianta nada você fazer 10, mas você não fazer bem feito. Você não entregar o melhor de si, né? Exatamente, Naira. Mas olha que importante aí, ó. A gente tá falando de funil de vendas e agora a gente pegou a pessoa Naira e colocou aqui. Mas olha como faz todo sentido. Funil de vendas, eu tenho um X pessoas aqui. Como é que eu chamo a atenção dessas pessoas? Gerando conteúdo, informação. Você é a pessoa que vai produzir o conteúdo. Você não tem obrigação nenhuma em saber qual que é o conteúdo, como que esse conteúdo vai chegar lá, por que que aquilo tem que ser feito aquilo. Todos os nossos trabalhos, você entende que a gente usa com estratégia. Naira, a gente precisa que seja feito assim, assado. Quem tem que ter essa visão é quem é empresário. A Naira, ela tem que executar o que ela faz com maestria, que é produzir o conteúdo. Naira, esse conteúdo é pra gente chegar assim, assim, assado. Poxa, tu entregou o teu conteúdo máximo. Quem que tem a obrigação? Agora, é o empresário de saber como que vai usar. É um empresário de marketing entender como é que ele vai pegar o que a Naira faz bem feito, com o conhecimento de um gestor de tráfego, com o público-alvo daquele cliente que ele está atendendo, com a maneira que ele vai entregar isso para os clientes, com a equipe de venda que aquele cliente tem lá para ver se ele vai conseguir suprir a necessidade. E aí sim, a gente chega num denominador comum. E isso é vender com estratégia. Isso é fazer um funil de vendas que converte. É isso daí. O que nós fazemos é isso, é oferecer soluções. Porque assim, o marketing, ele é isso. Ele é mostrar para a pessoa, olha, nós estamos aqui. Esse é o nosso posicionamento, esse é o nosso produto e de que forma nós podemos te ajudar. Porque assim, até a gente faz muito essa brincadeira, não fazer dancinha do TikTok, nananã. Mas existem algumas questões que a gente consegue utilizar de forma estratégica. Porque assim, está super em alta, está hypado, mas se eu colocar uma música promíscua, se eu colocar algo que não faz sentido com aquilo que eu acredito e que a empresa também espera de mim, não vai fazer sentido. Mas se você utilizar de um meme e você pegar um gancho para uma dor de um cliente, você pegou um gancho, você prendeu a atenção do cliente e ainda por cima ofereceu uma solução. Copyright. Exatamente. Tá vendo? É muito Copiou, interessante. mas escreveu de uma maneira estratégica. Beleza? Isso daí, olha, é muito válido. Sim. Só que, vamos pensar assim. Qual que é o funil de vendas de um segmento chamado farmácia? Pensa aqui comigo. Farmácia, ela vai vender medicamentos para quem precisa de medicamentos. Só que hoje em dia a farmácia não vende só medicamentos. A farmácia vende doces, sorvetes, fraldas, um monte de coisa. Então ele abriu o leque de funil. Então peraí, então só funil de vendas numa farmácia local pode ser que ela não me dá muita estratégia. Aí entra o marketing. Vou te fazer uma pergunta. Como que tu escolhe a farmácia andando em uma avenida para tu parar e comprar alguma coisa? Olha, depende muito. Eu acho que Tu a tá de carro. estrutura. A estrutura. Não, mas tu tá também, de carro. Tu precisa parar para comprar um medicamento. Como que tu vai escolher qual que é a farmácia que você vai parar para comprar esse medicamento? A estrutura. Estrutura interna? Também. Beleza. Externa, eu acho que externa, assim, eu falo aquela imagem, sabe? Tipo, beleza. Como que você para organizado. numa avenida que não tem estacionamento para comprar e a estrutura da farmácia é boa? É. Como que você para? Não tem como.
Agora, como é que você vai escolher a próxima farmácia para você parar? Estacionamento. Opa, então marketing de farmácia até o estacionamento é marketing. Entendeu pior o que é marketing? Então quer dizer que o estacionamento fez tu escolher qual que é a farmácia. Tu é um cliente perfeito, tu tá procurando farmácia, existe uma linha de farmácia na avenida, você disse que ia parar por estrutura, mas não tinha estacionamento, tu preferiu seguir, você não quis parar lá na frente e vir a pé? Não. Tu já escolheu uma outra com estrutura menor, mas que tivesse estacionamento? Sim. Então os donos de farmácia já entenderam que estacionamento em farmácia já é estratégia, já é marketing, já não é mais só o conteúdo. Então eu tenho que produzir o conteúdo, mas agora quando eu penso em farmácia, porque é um estacionamento mais avançado para dentro da loja. Por quê? Porque se eu faço estacionamento onde a pessoa ela tem que entrar na frente da loja, não vão parar carros na frente, vai ter sempre uma rotatividade bacana. Automaticamente isso virou marketing. Entendeu o que é funil de vendas e marketing? Funil de vendas é eu saber quem é que eu tenho que vender. Marketing é eu saber como é que eu vou fazer para esse cara chegar até mim. Então não adianta eu fazer ali vídeos de TikTok, conteúdo, isso e aquilo, hipoteticamente para um segmento farmacêutico, que tá ali uma loja de farmácia, se essa farmácia não tem nem estacionamento para as pessoas pararem e comprar. Então, o estacionamento é o marketing principal naquele segmento. Como é que eu sei isso? Estudando cada segmento, tá? É assim que a gente entende como e por que executar cada estratégia para cada perfil de cliente. Agora, pensando dessa forma, até mesmo mercado. Que mercado? Qual o mercado de uma estrutura, independentemente? Qual o mercado que você vai parar? Como que você vai levar as suas compras até o carro, sendo que você nem tem onde deixar o carro? Isso foi... eu levantei uma bandeira para você, a tua cabeça já foi a 1000, né? Isso é marketing. É a gente pensar fora da curva. É a gente pensar não só como empresário, mas como cliente. Tá bom? Por que os mercados têm os carrinhos pequenos com a bandeirinha para as crianças carregarem os seus produtos? Porque elas vão querer... mas sai de casa com sua filha para ir no mercado e ver se ela não vai falar que quer ir no mercado que tem um carrinho para ela andar. Marketing é isso, ele tá lá dentro da tua casa, de uma maneira indireta. Se você levou sua filha lá e tem 2 mercados, um tem carrinho e o outro não tem. Ele vai botar no que tem carrinho, óbvio. A criança vai fazer você ir, vai chorar ainda se for no outro. Agora você entendeu que funil de vendas, eu separei quem que é o meu cliente. O marketing é como é que eu vou fazer para chegar nesse cliente. O meu funil de vendas, ele separa. Mas primeiro eu tenho que chegar. Como é que eu vou separar se eu não consigo chegar? Como é que eu vou lançar uma estratégia para um funil de vendas se o meu marketing não consegue chegar? Então é essa que é a realidade do mundo estratégico. Daí volta no que você disse hoje. É funil de vendas que converte. É isso daí. Converter é isso. É eu usar estratégias para isso. O incrível disso tudo, até numa estrutura de mercado, já que a gente está utilizando também essa outra opção de segmento, uma coisa que eu reparei muito, e eu me perguntava bastante, assim, como que os doces geralmente ficam muito embaixo? Por que será? Visão. A visão de quem que vai querer comprar aquele doce? Adulto, assim, não tô falando de forma geral, mas uma grande maioria... Não, eu moro sozinha, eu não vou comprar um doce. Pra que eu vou comprar um doce? Mas eles colocam na visão de quem está abaixo, que são as crianças. Nesse segmento que você tá falando no mercado, o marketing, ele entra no posicionamento do produto, na altura dos olhos. Agora eu vou te dar uma dica. Entra nos mercados e começa a ver ticket de produto. O que é ticket? Preço. Você nunca vai ver produtos de preço alto na parte de baixo. Ele tem que estar na visão dos seus olhos acima. Ou seja, superioridade para você. Se tá aqui é porque é bom. Se tá na minha visão de alcance, aquele tá lá embaixo é porque aquele é menos bom. Não vou dizer ruim, né? É menos bom. Então eles usam essa estratégia. Então você começa a olhar tudo ao seu redor como conceito de vendas.
Então, aí, conceito de vendas, vendas estratégia, script, o que eu tenho que fazer. Isso a gente colocou de um segmento varejista. Quando a gente entra para uma clínica de estética, quando a gente entra para um serviço automotivo, quando a gente entra para uma loja de tinta, tudo muda. Mudou o segmento, mudou o perfil, mudou a estratégia e a gente tem que chegar lá e montar. É essa que é a venda estratégia, é isso que é eu saber. O funil de vendas, ele tá aqui para separar quem quer e quem não quer. A estratégia de marketing é eu chegar até essas pessoas e fazer a venda acontecer. O terceiro passo é um time de vendas que executa script. Não pode pular. É o passo a passo. É isso que vai fazer converter. E isso daqui, quando eu tenho a minha esteira de vendas aqui rodando, se o meu time perde, ele não segue um script, não adianta eu ter o público perfeito, com interesse, com engajamento, que dificilmente aquela venda vai acontecer. Então, o script é isso. Eu falo, você levantou o braço, disse que quer comprar. Ah, sim, eu quero comprar. Você mostrou interesse que você está com dor aqui, porque o seu software de emissão de documentos fiscais vive travando, não emite documentos, beleza. Você reclamou que tem suporte, olha, o vendedor tá usando tudo aquilo que o funil separou para ele. Eu não tenho suporte. Beleza, eu tenho aqui o meu produto, o ticket dele é X. Gerou uma objeção pelo ticket. O vendedor faz o quê? Olha, eu vou validar aqui se eu consigo um desconto e ele vai consultar. Sim. Lá o gerente dele. Aí ele fala, mas esse desconto é para forma de pagamento à vista. Você me dá sua palavra que se eu conseguir esse desconto a gente fecha? Beleza, dou sim. Então ele já tem ali o conceito moral da pessoa. Ela falou que vai fazer. Ele foi lá, pediu desconto, analisado. Não, é perceptível. Vai ser no Pix? Pode voltar e fechar. Ele volta e fecha, tá tudo feito. Olha como a venda fluiu naturalmente. Quebrou as objeções, explicou, trabalhou na dor do cliente e a conversão foi feita com sucesso. E tem pessoas que ficam assim, nossa, aconteceu a venda ali, nossa, fulano vende tão certo, mas não é. A pessoa quando chega até, independentemente do segmento, né? Chega para comprar algo, a pessoa que está ali à frente, ela já precisa ter um processo, o quê? Eu vou ouvir o que o cliente tem a dizer. Ele precisa de tal produto. Nesse produto, qual outro produto que eu tenho a oferecer que ele pode também estar precisando? Quais as perguntas certas eu vou fazer? E tudo isso entra no funil de vendas. Porque você vai afunilando, você vai entendendo o que ele vai precisando e no final você consegue converter uma pessoa que talvez não ia comprar, estava só pesquisando o preço, pelo tanto de que você perguntou tudo. E olha que interessante. Quando a gente fala funil de vendas no mundo digital, ele é muito automatizado. Ou seja, na primeira etapa, a gente vai através de criativos, depois preenche esse link, preenche esse formulário, confirma se você quer, até chegar numa parte mais humanizada. Quando a gente fala de vendas locais, o funil de venda também acontece, só que ele acontece mais humanizado. Aí basta o vendedor entender isso. Uma coisa que eu levo comigo sempre é o seguinte: não adianta eu ter um baita funil de vendas se eu tenho um vendedor que quer ser estrelinha, ser o sabichão e não cumpre script. Para mim, não me interessa se aquele vendedor é um ótimo vendedor, ele vende, ele fala demais. Se ele não segue script, ele não tem condições de estar comigo na equipe. Eu prefiro um vendedor que vai seguir o passo a passo, um vendedor que entende o que é script, do que um vendedor que quer tocar por si só. E eu falo para todos eles, se você fosse um bom vendedor igual você tinha uma empresa sua. Então você é um bom vendedor, mas você consegue ser um vendedor excelente se você seguir script. Se você se conscientizar que se tu fazendo errado tá vendendo, imagina seguindo um script. Você vai se transformar numa máquina de vendas. Então aquelas estrelinhas, aqueles vendedores que acham que tem o Deus na barriga, que tem uma outra pessoa que fala um pouco mais lento, uma outra pessoa que escuta mais, o cliente vai vender menos que ele, ou que ele vai deixar aquele cara para trás, para mim não me interessa. Eu prefiro até tirar esse cara do time, porque ele está prejudicando o meu operacional de vendas, porque tem que existir um script. Eu fiz todo um trabalhão aqui de separar a pessoa, de deixar o lead em cima, para chegar ali e esse cara estragar. Então não pode. Isso daí são pilares que a gente tem que no ecossistema de vendas da gente deixar bem definido para que isso não aconteça. E esses processos são bem importantes, a pessoa que está à frente, né? Porque é complicado entrar em uma empresa, tentar oferecer uma solução e ela não está aberta a ouvir. Você chega, você fala, meu amigo, eu estou apenas aqui 5 minutos, eu já percebi que o seu problema é esse. Você tá com um sistema que tá te cobrando um imposto
lá em cima e você nem sabe. Você tá sabendo? Não. Olha, eu tô vendo aqui que tá meio desorganizado. Talvez você não tenha uma automação que tá te oferecendo o que você realmente precisa. Não somente automação, mas em relação a tudo. Porque a pessoa quer ouvir o carinha ali da esquina, mas não quer ouvir uma pessoa que tem uma empresa, que tem propriedade. Pensa você hoje, Naira, eu sou a empresária, o seu dia ali ele tá corrido, você tem as suas coisas a fazer. E daí você tá ali na sua sala, trabalhando na sua parte gerencial, seu telefone toca, alguém falando, Naira, o João tá querendo falar com você. É desse jeito que ele chega, quem não entende o que é script de venda, nem funil de vendas. Você vai falar, João? Quem que é João? Ah, é um rapaz que quer falar com você. Não, eu não tenho nada marcado com ele, não. Não tenho tempo para atender. Não, ele quer te vender alguma coisa. Não, não tenho interesse de comprar dele. Por quê? A pessoa não tem estratégia, não tem funil de venda, não sabe como te abordar, não sabe como te ofertar, tá querendo fazer uma venda a louca, é assim que eu digo. E venda não é isso. Venda é o seguinte, eu conheci a Naira antes de ofertar. A Naira é uma empresária, beleza, a empresa dela. Qual que é as dores dela? Naira, você consegue me responder se eu te ligar? Não. Então, como que eu vou fazer para tu me falar qual que é a sua dor? Gerando conteúdos que te gerem interesse. Através desse conteúdo, vamos para um formulário? Olha, se você está enfrentando problemas de gestão de pessoas, clique aqui. A gente vai disponibilizar um e-book te mostrando as principais características para você filtrar pessoas no processo de seleção. A Naira foi lá e baixou o e-book. Veio para mim que a Naira tem problemas de contratação, que está em busca de pessoas para aquilo e para aquilo. Poxa, como que eu vou chegar na Naira? Ô Naira, eu vi que você baixou o e-book, que você está enfrentando por isso e por isso. Que tal eu fazer uma reunião com você via ligação e eu te mostrar a quantidade de ferramentas que eu tenho aqui para auxiliar você e evitar essa rotatividade gigantesca que tu vem enfrentando? É totalmente diferente, Naira. Mudou toda a parte estratégica. Você foi direto ao ponto que aquela pessoa está procurando. E detalhe, não é eu que fui atrás de você. Eu já chego falando que você baixou, fez algo e etc. Então mudou toda a história. E o funil de vendas me entregou isso daí. Eu separei quem tem interesse de quem não tem. Nessa perspectiva, tá utilizando da tecnologia ao favor. Não, mas é porque eu não entendo, não. Mas uma pessoa que entende, ela vai ver exatamente isso. Caramba, como é que eu posso chegar no cliente sem chegar no cliente? Colocando, por exemplo, artes, né? Então tem artes que a gente sempre faz, a pessoa fala, putz, realmente eu tô com esse problema. Como é que esse negócio apareceu pra mim? Entrou estratégia de marketing, entrou ali a questão da publicidade, tráfego pago. Eu ouvi há um tempo atrás de um mentor meu a seguinte frase: o melhor jeito de vender é não oferecer. E eu pensei, eu falei, cara, como assim? Esse cara tá louco, não existe. Mas pensa comigo, tá todo mundo cansado daquele vendedor. Ah, eu tenho o melhor produto, eu tenho o melhor software, eu tenho isso e aquilo. Não ofereça, mostre seus resultados. Então eu não estou oferecendo para você, mas eu estou mostrando meus resultados. Eu estou mostrando como que eu soluciono as dores dos meus clientes. Eu estou mostrando o meu posicionamento, eu estou mostrando a satisfação deles. Consequentemente, está te gerando interesse. Você vai dar um clique, você vai me ligar, você vai falar que tem problemas e a minha parte de vendas vai entrar em contato com você e fazer a venda certa do que tu precisa. É isso que é estratégia, é isso que é converter. Aquele momento que a gente conversou em um outro podcast falando exatamente sobre isso. Você não precisa oferecer, porque se seu produto for excelente, você vai ser lembrado. O que eu tenho de diferencial dos outros? Se eu tenho uma barraquinha de tapioca, nós falamos, cara, eu vendo só isso. Mas você não vende uma tapioca, você vende a tapioca, você agrega valor. Porque se você tem todo um sistema operacional, mas o meu cliente não vai entender que ele tem que ligar lá, que ele vai ser direcionado. A pessoa aprende. Porque você cria um perfil de clientes, a pessoa vai estar acostumada, que ela já vai lá, já vai ser direcionada ao suporte, vai ser direcionada a quem ela realmente precisa falar, porque não existe coisa pior do que você entrar em contato com uma empresa, querer resolver alguma coisa do número lá certinho de, vamos falar, na financeiro, e você não conseguir encontrar essa pessoa. Aí te manda o número de vendedor, te manda o número de um monte de coisa,
menos do que você realmente precisa. Mas se você tivesse o funil de vendas, se você tivesse um script, se você tivesse tudo processinho certinho, tá tranquilo. Naira, olha que legal isso daí. Outro corte pra nós aí. Vamos fazer aqui uma campanha estratégica para essa barraquinha de tapioca? Vamos pensar assim, como se a gente fosse aqui uma empresa de marketing. Você é a dona da tapiocaria e eu sou o cara que vou mostrar o seu conteúdo para todas as pessoas. Primeiramente, aonde é que está localizada a sua barraca de tapioca? Vamos se dizer que está em Porto Seguro, na beira da praia, tá? Você tá lá. Ok, para quem que eu tenho que ofertar essa tapioca? Primeiramente, para as pessoas que estiverem em um raio de até 1.000 metros. Você está na beira da praia. Então, peraí, eu vou mapear o local que você tá. Segunda parte é o seguinte, eu não vou fazer conteúdo mostrando tapioca 9,99. Eu vou fazer um conteúdo de uma pessoa sentada em uma cadeira de praia às 4 horas da tarde, por exemplo, e aquela barraquinha de tapioca cheia de tapioca, pessoas querendo, e aquela pessoa degustando aquela tapioca ali recém-feita. E não vou falar preço, não vou falar nada, só vou mostrar e vou falar. Quer uma experiência? Venha. Somente isso. Eu não falei preço, eu não falei o sabor da tapioca, mas eu mostrei aquela pessoa vivendo a experiência de estar sentada em uma cadeira de praia e comendo uma deliciosa tapioca. O que eu fiz isso? Usei estratégia. Eu vendi sem ofertar. Eu vendi sem falar preço. Eu vendi sem expor o que todo mundo tem. Exemplo, tapioca, tem 10 barracas de tapioca. As 10 é tapioca de polvilho, tem de queijo, tem de calabresa, tem isso, tem aquilo. Mas ninguém tá mostrando o ambiente que a pessoa tá. A sensação, a experiência que ela tá vivendo. E é isso que vai fazer você ser diferente de todas. É você mostrar isso para quem realmente tá com fome. Por que eu falei 4 horas da tarde? Você pensou? Porque final da tarde, final do expediente. Você não vai ofertar uma tapioca meio-dia, que é o horário de almoço do pessoal. Não faz nem sentido. Não faz sentido. De manhã cedo e final da tarde. Somente. Entendeu o que é estratégia agora? Eu coloquei até o horário que a gente vai fazer essa publicidade. Então, pra quem, onde, raio de alcance e o quê? Pronto. A gente levantou a campanha, a gente vendeu. William, mas como é que você foi tão assertivo? Porque a gente sabe o que a gente faz. E isso daí faz toda a diferença, usando a estratégia certa, o conteúdo certo, o criativo correto, o horário e lugar de se anunciar. E você viu que quando eu fiz o raio de 1 km, eu não filtrei por gênero, não filtrei por idade. Só quero mostrar para aquelas pessoas que estão na região que tem alguém ali. E aí eles já não vão, pode ter 10 barraquinhas de tapioca, procurar qualquer tapioca, eles querem procurar aquela que tem as cadeiras de praia, que as pessoas estão sentadas ali degustando. Todas as outras que fugir daquele padrão, para eles não faz sentido nenhum. Isso é estratégia. Eu tenho exatamente uma ocasião que aconteceu comigo. E caramba, agora pensando em tudo, foi de uma forma indireta, mas eu fui na dor de pessoas que estavam com a mesma dor que eu, a fome. Postei uma vez, eu tinha ido comer, porque geralmente é algo que aqui, né, onde nós moramos, gostamos bastante, que tapioca é algo incrível. Postei algo exatamente em um horário que gerou fomentação nas pessoas. E de uma forma indireta, sem eu falar da tapiocaria, sem eu falar, olha, gente, eu estou aqui, comprem, não precisei. Eu simplesmente postei em um horário onde as pessoas estavam com fome, mostrei algo simplesmente delicioso, automaticamente as pessoas queriam saber de onde era, sem eu precisar chegar e falar, olha, gente, compra. É isso que o marketing faz, é isso que esse funilamento de vendas faz, que é você entender qual a dor, de que forma eu posso chegar sem chegar. Porque antes de você chegar, você tem que preparar o cliente. Até mesmo em mercados, a música que toca, pode ver, sábado, juro por Deus, sábado, se você entrar no mercado, você vai ouvir uma música do quê? Churrasco, cerveja, Tudo. porque no inconsciente ele já tá trabalhando. Exatamente. Aí às vezes você foi lá comprar uma fralda e você volta com uma caixinha de cerveja. Por quê? Me enganei. Infelizmente, porque tudo isso é estratégia, o ambiente, até mesmo a temperatura influencia. Isso é muito engraçado, né? Se a gente for parar pra pensar, não, o cara só colocou um ar-condicionado, uma musiquinha de fundo. Não. O interessante é que isso que a gente falou aqui em todo esse podcast
que eu acho que já tá até chegando ao fim, que foi conteúdo, né? É o que separa empresas de sucesso para empresas estagnadas. Empresas de sucesso, elas estão focadas em entender a mutação dos seus clientes, em entender diversas maneiras de chegar até aquele cliente, a mutação do teu produto ou de serviço para oferecer o que o cliente quer. Empresas estagnadas, elas estão esperando o cliente ir até elas, vendendo a mesma coisa, fazendo do mesmo jeito, achando que tá tudo normal. E normal não tem nada. Então isso é o que está separando hoje o joio do trigo. Não tem como a gente deixar pra lá, né, Nai? Ah, não tem como. E tudo isso que a gente falou hoje foi exatamente excepcional, porque nós mostramos desde o início, de você conhecer o cliente, como que você vai fazer que ele converta. Às vezes ele só queria conhecer o seu produto, mas você já ofereceu a solução de uma dor dele e ainda fechou uma venda. E disso que a gente falou, tudo faz sentido. Marketing, estratégia, planejamento. Eu acho que hoje mesmo a gente deu um colher de chá. Exatamente. Um adendo aqui muito importante para quem está vendo esse conteúdo é não tentem executar processos de funil de vendas, estratégica de marketing sem ter quem conheça. Sim. Por quê? Tem pessoas que estão buscando isso porque as vendas dela tá fraca, ela tá precisando alavancar, e aí ela vai tentar fazer isso por si só ou buscar pessoas que se diz saber e não sabem de nada, e ela acaba levando prejuízo, porque ela gasta para fazer isso e usa a estratégia errada e da maneira errada. Então, quero deixar eles conscientes. Caso alguém tenha interesse, chama a nossa equipe. A gente tem uma equipe aqui também que Sim. consegue mentorar eles, dar uma assistência. Mas assim, para não dizer que eu estou induzindo ou fomentando que esses empresários saiam sozinhos querendo fazer ou delegando essa responsabilidade a quem não tem conhecimento. Porque falar até papagaio fala. Eu quero ver entregar. Então, assim, sejam conscientes, procure profissionais igual nós temos outros também aí, parceiros e etc, e que tem posicionamento, que entende o que faz, mas sejamos conscientes, tá? Marketing não é brincadeira. Marketing, ele pode levar a sua empresa para um outro patamar. E esse patamar pode ser acima, mas ele também pode ser abaixo. Então, cuidado, não terceirize a responsabilidade estratégica de marketing da tua empresa para quem não tem responsabilidade com a própria empresa. Sim. Tá bom? Hoje nós trouxemos estratégias, são formas de você trabalhar para você entender o que está errando e o que pode melhorar. Mas assim como o senhor falou, é muito importante você entender o que está fazendo e não fazer por fazer. Só porque falamos, mas você não entender o processo e acabar, se afundando. Mas agradecemos a sua Televisão ao vivo. Esse deu um corte. A minha cabeça já tá travando. Agradecemos aí mais uma vez por vocês estar conosco. A Nari rolou a língua. Gente, queria agradecer por vocês estarem conosco e também até o próximo episódio do PDB Podcast. Detalhe, né? A gente tem novidade. Esse ano agora, a partir do mês de fevereiro, que começa amanhã, nós teremos convidados. Então a gente passa a trazer empresários aqui. Mas existe uma regra. Sim. Só pode vir quem é empresário que usa produtos Soft Java Systems. Tá bom? Ficou a dica aí, Então aí assim, a gente vai trazer empresários de diversos segmentos para que possam contribuir com informações, com suas histórias de sucesso. William, mas assim, não vai ter outros empresários? Podem ter, desde que o segmento deles nós não atendemos. Exemplo, nós não atendemos farmácias, clínicas, então hospital. Aí não tem necessidade de ser um empresário fechado. Mas 90% dos convidados devem ser desse nosso grupo fechado de empresários de sucesso. Nós queremos mostrar para as pessoas o quão bom eles são. Olha, eu sou muito feliz já com essa notícia, ansiosa para o nosso próximo episódio. Muito obrigado mais uma vez e fiquem ligadinhos, porque vem novidade aí.